Fala, galera! Hoje estou aqui, ó, com a minha camisetinha que eu trouxe lá de Komodo. Parece de uma tribo, né? Toda cheia dos detalhes. Mas eu não estou aqui para falar sobre a minha camiseta. Na verdade, eu quero conversar com você sobre um problema que acontecia na Europa no século XIX. Um problema que mostrou a importância da higiene na medicina. Isso porque naquela época, 30% das mulheres que iam ter um filho no hospital eram acometidas por uma doença muito grave conhecida como febre puerperal e morriam após o parto. Ninguém entendia como as gestantes pegavam essa doença, até que um dia o médico húngaro Ignaz Semmelweis deu um soco na mesa e falou: "Eu vou investigar o que está acontecendo." E para fazer isso, ele utilizou uma série de procedimentos investigativos que nós iremos estudar nesta videoaula. Por isso, já sabe, né? Bota um sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem método científico para você. Não seria legal se você vivesse num mundo onde uma doença que hoje mata milhões de pessoas todos os anos não existisse mais? Só será possível graças ao trabalho dos cientistas, que acordam todos os dias e observam os acontecimentos da natureza e não só os observam, como tentam explicá-los, utilizando o método científico. Mas, Jubão, o que é o método científico? O método científico, também conhecido como método hipotético-dedutivo, é o conjunto de normas que devem ser seguidas para a produção de conhecimento científico. Ou seja, é o método que os cientistas utilizam para fazerem as suas pesquisas, para responderem às suas dúvidas. Então existe um conjuntinho de regras que devem ser executadas para você fazer um trabalho científico. Se você não fizer isso, ou seja, se você tentar explicar um fenômeno que acontece na natureza por um achismo, por aquilo que você simplesmente imagina, isso não é ciência. Na verdade, isso tem inclusive o nome. Isso é chamado de senso comum. O senso comum é algo presente no pensamento coletivo, mas sem valor científico. Ou seja, o senso comum é o conhecimento popular sem comprovação científica. É aquele conhecimento popular que não passou pelo método científico. Você quer ver um exemplo de senso comum? Tomar leite com manga é perigoso. Isso é uma grande bobagem. Na verdade, uma história que foi criada no período da escravidão, justamente para que os escravos não consumissem leite, que era um produto muito caro e raro naquela época. E aí o que aconteceu é que as pessoas passaram a repetir isso, sem investigarem, sem passar essa informação por um método científico, e até hoje muitas pessoas acreditam que isso é verdade. Quer outro exemplo de senso comum? Aquelas plantinhas que afastam o mal olhado. Aí de repente vai lá o Jorginho na tua casa, né? Aí a tua planta lá murcha, você olha, a planta murchou, Jorginho é invejoso, Jorginho, ó, os olhos gordo. A planta murchou porque você não dá água para ela há 3 meses. Foi por isso que ela murchou. Não tem nada a ver com coisas sobrenaturais, isso também é senso comum. Aliás, utilizar senso comum na tua redação é pedir para tomar ferro. Agora, bora voltar para a Europa do século XIX, especificamente Viena, onde parte das mulheres estavam morrendo após terem seus filhos. Naquela época, os médicos acreditavam que o leite materno se originava do sangue menstrual. Oh, meu Deus do céu! Para eles, quando uma mulher ficava grávida, o sangue menstrual saía do útero e ia para os seios da mãe, se transformando em leite. E os médicos diziam que o problema da febre era justamente por conta de um erro no trajeto, ou seja, no trajeto do sangue menstrual até os seios da mulher. E isso é que estava dando a doença. Era um pensamento coletivo que estava sendo passado de geração para geração sem ser questionado, sem passar por uma investigação científica. Senso comum na mais pura essência. E foi justamente o Semmelweis que olhou para isso e resolveu questionar. E resolveu passar esse problema por um procedimento científico, usando, claro, o método científico. Os passos do método científico são os seguintes. Primeiro, observação de um fato. Depois, problematizar esse fato que você está observando. Depois, criar uma hipótese para isso. Depois, fazer experimentos
para validar ou não a sua hipótese. E aí, se os experimentos falarem que a sua hipótese faz sentido, chegou a hora da conclusão e aí é só alegria porque vem a publicação! Não tem coisa melhor do que publicar um trabalho científico. Agora, bora entender isso melhor, né? A primeira coisa é a observação de um fato. Ou seja, você tem que observar algo que está acontecendo para poder fazer uma pesquisa sobre aquilo. Naquela época, o médico observou que as mulheres morriam com mais frequência na ala do hospital onde o parto era feito por professores e estudantes de medicina do que na ala em que as pacientes eram assistidas por enfermeiras. Depois de observar um fato, o próximo passo do método científico é justamente problematizar esse fato, geralmente em forma de perguntas. Por que será que as mulheres estão morrendo com mais frequência na ala que é cuidada pelos professores e estudantes de medicina? Então, você observou um fato, levantou perguntas, problematizou esse fato. Agora chegou a hora de você formular uma hipótese, ou seja, uma possível explicação, formular uma possível explicação sobre aquilo que você está observando. Isso é uma hipótese, é um achismo, é um chute para explicar um fenômeno que está sendo observado. Quer um exemplo? A hipótese que Semmelweis criou naquela época foi que as mulheres estavam morrendo porque os médicos e estudantes não lavavam as mãos depois de mexerem nos cadáveres. Isso mesmo, naquela época, os médicos e estudantes mexiam nos cadáveres e depois iam fazer o parto das mulheres sem lavarem as mãos. E você acha que a sua vida é ruim hoje, né? Geralmente as hipóteses são acompanhadas de deduções. As deduções, também conhecidas como predições, são as previsões da hipótese. A dedução é o momento então se, que basicamente é o seguinte, você dá uma possível explicação e aí você complementa com uma dedução. Então, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Isso é dedução. No caso do Semmelweis, a dedução foi a seguinte. Então, se eu fizer com que os médicos lavem as mãos após mexerem nos cadáveres, as mulheres não irão morrer de febre puerperal. Agora que você já tem uma hipótese, você precisa desenvolver experimentos para testar a sua hipótese. Ou seja, desenvolver uma série de experiências para ver se o seu palpite está certo ou se ele está errado. Você vai coletar dados, você vai observar esses dados e aí você vai conseguir dizer se a sua hipótese é válida ou se ela não é válida. Importante salientar que num experimento eu preciso ter dois grupos, o grupo controle e o grupo experimental, para justamente poder comparar esses dois grupos e chegar a uma conclusão. Grupo controle é aquele que não sofre interferência durante o experimento. Já o grupo experimental é justamente aquele que sofre interferência. Por exemplo, eu quero estudar o efeito da vitamina C em pessoas que sofrem de pressão alta. O meu grupo controle serão pessoas que sofrem de pressão alta. E o meu grupo experimental serão pessoas que sofrem de pressão alta e que vão tomar vitamina C. Ou seja, o grupo experimental é aquele que vai sofrer a interferência no meu experimento. Só que eu preciso comparar com outro grupo, que eu chamo de grupo controle, justamente aquele que não sofreu nenhuma interferência. Então vamos voltar lá na historinha do Semmelweis para a gente ver quem era o grupo controle e quem era o grupo experimental. O grupo controle eram aqueles médicos que não lavavam as mãos e os instrumentos cirúrgicos para mexerem nas mulheres que estavam tendo seus filhos. Já o grupo experimental era um outro grupo de médicos que lavavam as mãos e os seus instrumentos cirúrgicos antes de fazerem os partos das mulheres. Se por acaso a sua hipótese for confirmada pelos dados obtidos pelo experimento, antes de você sair aí comemorando, postando selfie, falando que você é demais, você precisa repetir esses experimentos várias vezes para ver realmente se a sua hipótese é válida. Caso a hipótese não seja válida, você vai ter que elaborar novas hipóteses para tentar explicar o fenômeno que você está observando. E, claro, elaborar experimentos para ver se essas hipóteses são verdadeiras ou não. O Semmelweis, por exemplo, antes de elaborar a hipótese de que as mulheres estavam morrendo porque os médicos não lavavam as mãos após mexerem nos cadáveres, elaborou uma outra hipótese para tentar explicar do porquê que as mulheres estavam morrendo. Ele achava que era por conta da posição na hora do parto. Isso porque ele observou que na ala das enfermeiras, as mulheres faziam os partos deitadas de lado. E já na ala dos médicos, onde tinha uma maior mortalidade, as mulheres faziam os partos deitada de costas. E aí ele testou essa hipótese, fazendo o quê?
Na ala das enfermeiras, as mulheres continuaram fazendo os partos deitadas de lado. Mas aí ele chegou lá na ala dos médicos e falou o seguinte: ei, será que agora vocês podem fazer os partos das mulheres com elas deitadas de lado e não de costas? E aí eles começaram a fazer. Aí ele comparou o grupo experimental com o grupo controle e viu que isso não tinha nada a ver e a hipótese foi jogada no lixo. E aí chegou a hora da conclusão, que é justamente, a conclusão, ela é a aceitação da hipótese. Você fez os experimentos, eles realmente falaram para você que a sua hipótese faz sentido, e aí você vai colocar isso na conclusão. E mais, você precisa publicar o seu trabalho científico agora num periódico especializado, numa revista científica especializada. Não é assim, vou publicar na Tititi, vou publicar no Facebook. Não, existem periódicos científicos onde você vai botar o seu estudo na forma de artigo científico. Mas por que, Jubijubão? Porque aí a comunidade científica vai poder saber o que você fez, vai poder criticar o seu trabalho, inclusive vai poder criar novas hipóteses em cima daquele estudo que você fez. Sammy Wise, inclusive, publicou suas conclusões que foram bastante questionadas pela comunidade científica. E só depois de muitos outros estudos que vieram com inspiração no estudo de Sammy Wise é que a questão da higiene na medicina começou a ser levada a sério. Embora pareça complicado, você utiliza naturalmente o método científico no seu dia a dia. Por exemplo, você vai lá e aperta o interruptor e percebe que a lâmpada não acende. Então você acabou de observar um fato. A partir daí, você vai fazer uma pergunta. O que será que está acontecendo para a lâmpada não acender? E aí você vai formular uma hipótese. Eu acredito, eu acho que é porque a lâmpada está queimada. E aí você faz uma dedução. Então, se eu trocar a lâmpada, eu vou saber se ela está queimada ou não. E aí você começa os seus experimentos. Basicamente é o quê? Trocar a lâmpada. E aí, se a lâmpada acender, você vai o quê? Vai confirmar a sua hipótese de que realmente a lâmpada estava queimada. E aí você faz a sua conclusão e publica. Nesse caso, como não é nada científico, pode ser no Facebook mesmo, se achando, e aí você parte para o abraço. Inclusive, a partir desse seu estudo, alguma pessoa pode ler ele e aí querer responder: mas por que será que a lâmpada queimou? E aí começa um novo estudo em cima daquele estudo que você fez. Agora, o que seria uma teoria e o que seria uma lei? Isso confunde muito os alunos. Vamos começar com a teoria. A teoria é um conjunto de hipóteses relacionadas que foram confirmadas através de experimentos repetidos. Ou seja, tem uma porrada de hipótese que foi confirmada sobre um determinado assunto, e aí eu junto todas essas hipóteses e formo uma teoria, como por exemplo a teoria celular, que explica o funcionamento das células. Tiveram tantos trabalhos sobre células, foram levantadas tantas hipóteses sobre as células, e foram confirmadas, claro, e aí essas hipóteses foram o quê? Reunidas, essas que foram confirmadas, e se transformaram numa teoria, que é a teoria celular. Vale salientar que as teorias estão sendo colocadas à prova o tempo todo pelos cientistas, que buscam brechas, que buscam erros, e caso isso aconteça, ou a teoria vai ser descartada para ser substituída por uma melhor, ou ela vai ser melhorada. Hoje, a teoria do Einstein é muito mais aceita para explicar a gravidade do que a teoria do Newton. Então você está percebendo o quê? Que não existe verdade absoluta na ciência. A ciência é dinâmica, ela muda o tempo todo. Então a explicação para um determinado fenômeno da natureza que é aceita hoje pode muito bem ser substituída amanhã por uma explicação melhor. Inclusive, a gente pode se achar o quê? Um bando de idiota por ter achado que isso aqui era verdade. Então, guarde isso. A ciência é dinâmica, ela não é estática. Agora que você já sabe o que é uma teoria, bora entender o que é a lei. Uma lei científica é a descrição da regularidade com que um fenômeno natural se manifesta. Então, a lei nada mais é do que uma descrição simples sobre como um determinado fenômeno da natureza vai se comportar numa determinada situação. A lei não explica nada, a lei só relata. Quem explica as coisas que acontecem na lei são as teorias. Lei só diz assim, é isso, e aí vem as teorias para tentar explicar do porquê que isso acontece. Por exemplo, o relógio marca as horas. Isso é uma lei. É um fato observável que se repete o tempo todo. Agora, como o relógio marca as horas, como é que ele consegue fazer isso? Aí quem vai tentar explicar são as teorias. Bora agora pegar um exemplo da biologia. A evolução é uma lei. Ela acontece, a gente consegue ver ela acontecendo, ou seja, ela tá lá. Você queira ou não acreditar, ela tá na tua cara. Tem os fósseis, a gente consegue estudar esses fósseis. Então a evolução está acontecendo nos seres vivos. Isso é uma lei. Ela não tenta explicar o que é a evolução. Quem tenta explicar como a evolução funciona
é a teoria da seleção natural do Charles Darwin. Então aí sim ele vai tentar explicar como é que os organismos adquirem novas características, como é que eles conseguem se adaptar a um determinado ambiente, como é que surgem as novas espécies. Tudo isso é feito por uma teoria. A lei só relata. É isso e isso. Agora, o porquê disso, quem faz são as teorias. Tranquilo? Lembrando que assim como acontece com as teorias, as leis também podem ser derrubadas e substituídas, embora isso seja mais raro, embora isso seja mais difícil. Agora, quero fazer mais um Philosophies of Life contigo, coisa rápida. Quem é mais inteligente? O Homo sapiens atual ou o Homo sapiens de 100 anos atrás? Provavelmente, você respondeu que é o atual. Porque você pensa, pô, o atual faz tecnologia, faz iPhone, iPad, nós somos muito mais inteligentes. Mas não é verdade. É a mesma coisa, a inteligência é igual, em 100 anos ela não mudou. O que acontece, você já deve ter ouvido uma frase que é a seguinte: sobre o ombro de gigantes. O ser humano tem uma capacidade de testar hipóteses, confirmá-las, e nós temos o poder da escrita. A gente registra o que aprendeu. E aí a geração seguinte, ela não começa do zero. Ela já sabe um monte de coisas que a geração passada já fez e ela pode partir de um ponto superior. E aí a gente vai evoluindo cada vez mais. Moleza, hein? Então nessa videoaula você aprendeu o passo a passo de uma pesquisa científica, que consiste na observação, depois problematização, criação, formulação de uma hipótese, depois as deduções, experimentação para comprovar ou não a sua hipótese, e caso ela seja comprovada, você faz a conclusão e depois parte pro abraço com a publicação. Maravilha? No mais, você já sabe, né? Lembre-se sempre, não importa o quão devagar você vai, desde que você não pare até chegar. Não desista, sangue no olho. Pode demorar, mas a sua hora vai chegar. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!